O amor veio a nós, e como um de nós se deu, para dizer ao mundo que o reino vem. E entre os povos já posso ouvir aqueles que louvam o Rei dos Reis. Seja eu anunciar teu reino, com justiça e amor governarás. Eu não posso compreender, me rendo. Erguerei a minha voz para dizer: por onde for, serei tuas mãos. Aqui ou onde me enviar, me entrego, podes me usar. Tudo bom? Muito bom. Antes de qualquer coisa, eu preciso falar uma coisa muito importante. Eu tenho que pedir perdão a uma família, né? Eles chegaram hoje aqui às 9 horas da manhã para o estudo da classe, né? E eu tinha esquecido que a gente estava de férias. Eu quero pedir perdão à família do Jackson. Eles saíram todos espavoridos, né? Correndo e tomando café no caminho, né? A Carolina ajeitando o cabelo ali no meio do caminho. O guarda não sabia o que estava acontecendo, né? Então se imagina. E eu tinha esquecido, né? Então eu quero pedir perdão a vocês pela esse indesculpável. Me perdoem, eu esqueci realmente. São as provas. 2 Coríntios capítulo 9, abre a sua Bíblia lá. Obrigado, Lucas. Eu acabei de esquecer que ele tinha pedido para eu falar, para liberar as crianças, né? Essa é minha, viu, Jackson? Eu esqueci a coisa que ele me falou há 3 minutos atrás. Triste fim, né? Você está rindo do quê, Cláudia? Você sabe o que é isso? Ok, as crianças já subiram? Muito bom. E o Cláudio não vem? Isso é sinal de insanidade. Quero começar fazendo uma pergunta bem simples. Fazer contas é uma coisa que muita gente não gosta de fazer, mas tinha uma conta da matemática, da tabuada, que era muito fácil e gostosa de fazer, que era a multiplicação por 10 ou por 100, né? Era só colocar um zerinho ou 2 zerinhos do lado e você já resolvia o problema. Eu queria perguntar para você, se Deus multiplicasse a sua oferta na cesta do amor por 100, não é por 10, por 100, você passaria o seu mês? Não precisa responder, tá, gente? Não precisa responder. Se você multiplicasse aquilo que você dá aqui, quanto é que está o quilo do arroz? Alguém sabe, hein? R$7, você ofertou R$7 aqui, né? Multiplicou por 100, dá 9 vezes fora, dá 700. Falei certo? Eu não consigo falar 800. 800. É como... né? Você passaria um mês com esse tanto? Comendo arroz, né? Só. Vai pensando aí. Enquanto isso, vamos ler aqui a 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 8. Nós estamos vendo essa sessão da carta a 2 Coríntios, capítulo 8 e capítulo 9, onde Paulo tratou de uma necessidade de uma igreja lá em Jerusalém. Paulo estava escrevendo para o pessoal lá de uma igreja lá na Grécia, que na época era chamada Acaia e Macedônia, eram 2 regiões lá da Grécia, e ele está levantando e mobilizando aquelas igrejas para arrecadar fundos e suprir a necessidade de irmãos lá em Jerusalém que estavam passando por grande necessidade.
Algo parecido também acontecia com o pessoal da Macedônia, ali ao norte da Grécia. E Paulo está tratando, ele está colocando esses princípios dessa ação especial, particular. Paulo não está tratando aqui das ofertas regulares, da contribuição regular que todos nós temos com relação à vida da igreja. Mas ele está tratando dessa situação. E hoje, concluindo, acho que é o quarto, eu já nem lembro mais também, né? Eu acho que é a quarta mensagem sobre esse trecho aqui. Paulo vai nos mostrar e nos dar a dimensão de promessas e resultados com relação a toda essa mobilização, com relação a esse ofertar, e Paulo vai usar sempre as expressões liberalidade, generosidade, aquilo que excede, aquilo que ultrapassa, aquilo que vai além. E observe agora nessa conclusão que ele vai fazer, Paulo quase que, ele está procurando palavras para expressar, e às vezes ele não consegue, de dar a dimensão do que significa você trazer 1 quilo de arroz para alguém. É algo muito maior do que a gente pode imaginar. E Paulo vai descrever e vai nos dar, procura nos dar essa dimensão da graça de Deus. Tanto é que ele começou, né, essa sessão, ele diz assim, ó: irmão, fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. E aqui ele continua falando, no versículo 9, no capítulo 9, ele vai retomar e relembrar esta realidade. Vamos ler. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Promessa, Deus pode fazer, ali está escrito, fazer abundar. A melhor palavra seria exceder. Deus pode fazer você exceder em toda a graça. Assim como ele falou no versículo 8, Deus concedeu a graça. Novamente ele fala, é Deus que faz isso. É Deus que nos dá essa capacidade de exceder, de ultrapassar toda a graça. E aqui Paulo faz, não sei se você observou, ele usa uma palavrinha bem pequena, é quase que fazendo um trocadilho. Observe, em toda graça, tendo sempre, tem tudo, ampla suficiência, superabundez em esse superabundez agora aqui, talvez ela expressa melhor o que Paulo estava dizendo, porque a mesma palavra, Deus pode fazer-vos abundar. Ele teria que repetir, Deus pode fazer superabundar. E as palavras que Paulo usa, toda graça, sempre, são palavras bem parecidas, é como se fosse a batida de um tambor. Passam, panti, pantote, passam, pam, pam, pam. Panti, passar, pantô, passam, pam. É a mesma palavra, tudo, tempo, sempre. Paulo está dizendo, são palavras que dão a abrangência daquilo que Deus pode fazer. Descreve a ação graciosa de Deus, de nos fazer, de nos permitir superabundar no contribuir, nos dando ampla suficiência, permanente em toda e qualquer situação. Uma pessoa é uma condição de que você está suprido. A palavra ampla suficiência significa, é uma condição de que você não precisa nada. Você já está suprido em toda a sua necessidade.
Deus já tem dado você a condição de ser uma bênção, de agir abundantemente. Deus então não dá apenas a graça de dar, mas fornece os meios para agir em graça e de fazê-lo. Observe aqui que, diferentemente como é ensinado, a suficiência de Deus precede a ação graciosa de dar. Isso mina um pouco aquela ideia que muitas vezes vocês têm visto em muitos teólogos e pastores das prosperidade que vocês assistem na TV. Ó, você vem aqui, ó, né? E então Deus vai te abençoar. Não é assim que é ensinado? O texto diz o contrário. Deixa eu recolher aqui. Assim. Vai que vocês querem pagar minhas dívidas, né? Então, meus boletos que estão aqui, né? Eu não vou deixar você fazer isso. Mas se você quiser, né? Então, é só me procurar ali. Paulo está dizendo o contrário, gente. É Deus que faz isso, e Ele já tem dado toda a capacidade, porque o ofertar que Paulo está dizendo aqui, sempre é com base na sua capacidade, naquilo que você tem, naquilo que Deus já tem dado, não é com base naquilo que talvez você vai ter, ainda que a gente vai ver que Deus pode fazer boas coisas com relação a isso, mas o que Ele está dizendo, que o ofertar, a generosidade, a oferta abundante e generosa, é com base naquilo que Deus já tem dado ampla suficiência, e como diz o texto, né? Olha, em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiente. Por quê? Porque ofertar com generosidade nunca é ter menos. Porque Deus já te deu, já supriu amplamente tudo que você precisa ter. A dádiva graciosa de Deus não tem limites. Por isso Ele diz, aqui o texto vai falando, né, que Deus pode fazer você exceder, porque Deus já tem dado ampla suficiência e você superabunde em toda boa obra. Que vocês excedam. É a ideia da palavra ali, é uma palavra muito ampla. Em toda boa obra. Deus sempre supre para que você possa fazer uma boa ação. Deus suprirá, como vimos semana passada, o doador alegre. Lembra? Deus ama a quem dá com alegria. E o pessoal fala, né? Então não importa quanto eu dê, desde que eu faça com alegria. Não é isso que o texto dá. Que Deus ama a quem oferta generosamente com alegria. É esse que Deus ama. Então não é qualquer oferta. Eu quero saber qual foi o irmão que mandou essa música aqui. Fica me distraindo os irmãos aqui. Precisa se converter essa música. Vejam, é muito importante, irmãos, olharmos sempre o contexto, olharmos o todo para compreender bem o que a Bíblia nos ensina. Contexto cultural, contexto bíblico, literário, contexto social. E vamos ter uma compreensão melhor daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Deus sempre suprirá o doador alegre, o doador que oferta com generosidade, porque ele já tem sido suprido amplamente. Uma vez um pastor ensinando sobre isso, do interior, ele queria ver se um fazendeiro muito rico da sua congregação estava disposto e tinha entendido realmente a cooperar. Então ele dizia bem diretamente, ele perguntou, irmão, se você tivesse 2 fazendas, você estaria disposto de dar uma a Deus? Ora, certamente, pastor, eu só gostaria de estar em condições, né, de fazer isso.
Então o pastor perguntou: e se você tivesse $10.000, você daria $5.000 ao Senhor? Sem hesitar, o fazendeiro respondeu: nossa, como eu adoraria ter esse dinheiro, eu adoraria de dar generosamente assim. Então o pastor perguntou: e se você tivesse 2 porcos, você daria um para a igreja? O fazendeiro parou por um momento e então falou: isso não é justo. Você sabe que eu tenho 2 porcos. A gente é muito generoso com o que não tem, né? Mas o que o texto diz é exatamente o contrário. A generosidade que Deus está falando, que Paulo está dizendo aqui, é com base exatamente naquilo que você já tem. E todos nós aqui, todos vocês, eu sei que você tem, né, endividado, você está procurando a Caixa Econômica lá para o Desenrola agora, né, aquele programa de pagar as dívidas e tal, né? Mas todos nós aqui estamos amplamente sobre todas as famílias aqui de nossa igreja. Eu tenho certeza disso. E é sobre isso que Paulo está falando aqui. E então, no versículo 9, Paulo diz assim: como está escrito. Aí ele vai puxar um texto lá do Antigo Testamento, o Salmo 112. Ele vai relembrar o que diz o Salmo 112. E ele vai citar o versículo 9. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Paulo sempre faz isso. Não só Paulo, mas os autores do Novo Testamento sempre vão relembrar e vão colocar, vão citar muitas vezes o Antigo Testamento, e é importante. E você observa ali que, olhando esse salmo, olha o que ele diz nos primeiros versículos: aleluia! Aqui é uma sequência de salmos que começa assim: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Olha o versículo 3: na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. E a mesma frase ele repete no versículo 9: e a sua justiça permanece para sempre. O que Paulo está dizendo é que essas ações, quando Deus dá essa oportunidade, desse ato benevolente, da generosidade, que é típico do homem que teme ao Senhor, isso traz, e aqui está outra promessa: a sua justiça permanece para sempre. A repercussão é eterna. É aquilo que Jesus ensinou, né? De colocar tesouros no céu, de mandar, né, fazer investimentos eternos. Como Jesus ensinou na parábola, né, do administrador muito esperto. Né? Jesus fala: olha, se um administrador ele é sábio e age de maneira inteligente com relação a recursos, muito mais vocês que têm coisas eternas nas mãos. Deus então está dizendo aqui, né, como ele falou em João 15:16, Jesus, né, e deis fruto e o vosso fruto permaneça. É a promessa. Deus está suprindo você. Outra promessa: Deus está abençoando, e essas ações têm repercussões, esse agir, essa generosidade que há no coração de vocês tem repercussão eterna. Versículo 10 diz assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos de justiça. Você está percebendo, né? No versículo 8, abundar, exceder, superabundar. Versículo 10, suprirá, aumentará, multiplicará. Paulo está tentando encontrar palavras. E aqui tem uma palavra muito interessante. Essa expressão, aquele que dá, era uma descrição de uma pessoa
que fornecia, e depois eu percebi que a palavra que melhor se ajusta ao nosso contexto atual é uma palavra muito boa. Mas essa palavra aqui, principalmente o pessoal da música aí, é interessante, que era usada para descrever a pessoa que fornecia de forma abundante o couro para ele fazer as suas apresentações em uma produção. Aquele que dá. Era o fornecedor, era uma palavra muito pitoresca, né? Ele dava aquela condição. Aí me veio à mente e falei, é o financiador, aquele que financia um coro, uma produção teatral, aquele que dá todos os recursos abundantes para que aquele coro possa fazer uma produção. O que o texto está dizendo que o financiador da semente e que dá pão, ele também suprirá e multiplicará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16. A promessa que está sendo dada aqui é que o financiador da obra de Deus nunca deixará faltar nada para a obra de Deus, quando ela for feita da maneira de Deus. Ele é o financiador principal. Deus continuaria a suprir esses doadores generosos para que, por sua vez, Ele continuamente pudessem doar generosamente. O que dá para perceber aqui, novamente recorrendo à matemática, eu sei que isso dói para a gente, né? É como se Paulo estivesse usando a linguagem exponencial, né? O que é a linguagem exponencial? É um recurso na matemática quando você pega um número e coloca uma potência nele. 2 elevado a 2. O que quer dizer isso? 2 a potência 2. Que você multiplica 2 vezes 2. 2 vezes 2, de cabeça, dá 4. Mas se eu digo 2 elevado à quarta potência, é 2 vezes 2 que dá? Que dá? Quem tiver acordado responde, né? 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, você percebe? A coisa é exponencial, né? 2 vezes 2 dá 4, mas 2 elevado a 4 dá 16. Parece que Paulo está dizendo assim, ó, o financiador, ele vai multiplicar os seus atos de justiça, vai superabundar. É como se Paulo estivesse colocando assim numa curva estatística. Ele vai fazer a coisa melhorar. Deus é exponencial. E novamente aqui Paulo está citando Isaías 55:10. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornem, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e façam brotar para dar sementes ao semeador e pão ao que come. Paulo está citando esse texto. E Oséias 10:12. Então disse: semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia, arai o campo, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que Ele venha e chova justiça sobre vós. Deus não somente supre a semente, mas Ele supre em abundância, e Ele multiplica o fruto, Ele faz crescer, é a sua promessa. Ele multiplicará as condições e a tua visão e o teu coração para ofertar generosamente. Ele aumentará os resultados desses atos de justiça. Em Deuteronômio 8, 17 e 18 diz assim, ó: não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é que te dá forças para adquirires riquezas,
para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu dar aos seus pais. Paulo então está exagerando no seu vocabulário para tentar dar a compreender. Deus estará aumentando os resultados, assim como Ele deu as condições para você ofertar generosamente, de acordo com a sua capacidade. Os resultados também, os frutos dessas ações, é Deus quem vai fazer. Deus está intimamente comprometido com este agir. Deus estará trazendo esses resultados nessas obras de justiça, nesses frutos. Somente Ele tem capacidade de multiplicar. Por isso, diferentemente como é ensinado, já falei, né, a lei da semeadura, que é dita aqui, né, essa lei de semeadura não é aquela ação para você resolver as tuas dívidas, para você melhorar de vida, fazer aquela viagem, usar roupas melhores. Não é que isso, não tem nada de errado nisso. Mas o texto está me dizendo aqui que esse ofertar, essa sementeira, é o ato de eu trazer a minha oferta generosa, porque vai suprir a necessidade dos meus irmãos lá em Jerusalém. É a assistência aos santos que estavam passando em grandes dificuldades. Era uma oportunidade de dar dinheiro, suprimento em decorrência da graça de Deus que concedeu aos macedônios, à igreja de Corinto, e abençoando abundantemente os irmãos de Jerusalém. Não é uma negociata com Deus, né, onde eu então dou uma oferta sacrificial e Deus vai me abençoar generosamente. Não, Ele está dizendo que essa oferta é para ajudar meus irmãos que estão em dificuldade. É isso aqui que Deus vai multiplicar. É isso aqui que Deus vai trazer frutos de justiça para sempre. Não é uma mera oportunidade de fazer um negócio com Deus. Deus não está aberto a negociações. A Caixa Econômica está. Você vai lá, se está devendo, né, R$1.000, você financia até em 96 vezes, né? Não sei quantos anos você pode pagar, né? 10 anos por mês, mas você limpa o seu nome, né? Então, com a Caixa Econômica você negocia. Com Deus não se negocia com Deus. Porque Deus faz muito mais coisas que nós poderíamos fazer. Essas são as promessas e resultados que Deus diz para a nossa vida. Agora, a partir do versículo 11, Paulo muda o foco. Ele vai mostrar a dimensão, vamos usar esse termo ainda que não é o mais adequado, mas a dimensão espiritual, ou melhor, as coisas relacionadas com Deus. Vamos ler. Versículo 11. Enriquecendo-vos, olha de novo, está vendo? Olha a palavra que ele usa. Enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual resulta por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Deixa eu ver minha anotação aqui. Deixa eu olhar aqui, ó. Outra promessa, Deus está enriquecendo, Ele está fornecendo, novamente Ele repete, né, os meios necessários para que todo o recurso chegasse. E aqui é uma coisa interessante, né? Enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade. Para suprir aquela necessidade lá do pessoal de Jerusalém. Deus já estava agindo anteriormente na vida do pessoal da Macedônia e do Corinto. Deus já estava agindo, dando ampla suficiência para que quando houvesse oportunidade, eles pudessem ofertar, e então aquela oferta vai chegar. Você percebe? Deus está agindo antes dessas coisas. Enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade. A palavra aqui é a mesma palavra que Paulo usa
ele vai usar duas vezes aqui nesse contexto, né? Lá no versículo 8:2. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Essa palavra aqui é uma palavra que expressa uma ação de que o ofertar deles era livre de fingimento de hipocrisia, de ganância, não era algo egoísta, era algo livre, espontâneo. Por isso que é traduzido por generosidade, mas algumas versões está liberalidade. Pois não? Beneficência. É joia, essas diferentes traduções, né, lançam luz. Charles Swindoll, um escritor, disse assim, nunca somos mais parecidos com Deus do que quando ofertamos, do que quando doamos. Havia um homem, John Bunyan, escreveu isso. John Bunyan é aquele que escreveu o segundo livro mais vendido depois da Bíblia, O Peregrino. Muitos de vocês já leram esse livro. Diz assim, John Bunyan: havia um homem e eles o chamaram de louco. Quanto mais ele dava, mais ele tinha. Charles Wright, um professor de um seminário americano, disse assim: o uso de nossas posses mostra de que tipo é o meu cristianismo. A palavra então generosidade aqui significa a abertura de um coração que não é controlado pela ganância e nem pelo egoísmo. E isso, novamente, ele repete, né? E aqui então ele começa a dizer o resultado dessa oferta generosa. Isso redunda em quê? Que sejam tributadas graças a Deus. Era uma ação que redunda em uma reação espiritual de gratidão. Salmo 107:1 diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Aquela ação generosa iria provocar e produzir gratidão ao Senhor, porque Ele é bom. E ele vai repetir no versículo 12, vamos ler o versículo 12. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Na verdade, o supre aqui é uma palavra, como é que eu posso dizer aqui? É algo que vai além do que é esperado. Alguém que é algo que é adicionado, algo que fornece o suficiente, mas mais do que isso. É algo que completa tudo o que está faltando e vai um pouquinho mais. Supre plenamente. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas a palavra que diz redunda, na verdade a palavra é a mesma palavra que é usada para superabundar, para exceder. A melhor tradução seria, mas também faz exceder ou faz superabundar. Muitas graças a Deus. Ele repete o que ele falou no versículo 12. Mas é interessante que o serviço dessa assistência é uma expressão, e aqui a conotação que Paulo vai dar, ele falou, essa graça que Deus está concedendo, esse ofertar, essa assistência, aqui ele está usando uma palavra que é usada, tanto no Antigo Testamento, para descrever a atividade, o serviço dos levitas, dos sacerdotes no templo. A assistência, esse serviço que você está fazendo, é um ato de adoração, porque essa palavra é a palavra que hoje nós temos, é uma palavra incomum, mas é a palavra liturgia.
Descreve aquela ação dos sacerdotes no templo. O que Paulo está dizendo que essa doação não é um mero ato social que vai resolver o problema da fome dos irmãos, mas é um serviço espiritual e não um programa social. A oferta que você faz é algo espiritual, e ele usa a liturgia desse serviço. Então essa ação é como se fosse aquela ação do sacerdote que está agindo lá no templo, fazendo aqueles serviços no templo. E não somente supre a necessidade, mas faz exceder, extrapola a gratidão ao nosso Deus. É um ato espiritual. Então quando você coloca 1 quilo de qualquer coisa aqui, gente, a reação disso não é proporcional. Essa ação vai redundar em muitas expressões de gratidão. Porque somente alguém que passou fome sabe o que é ver a sua fome suprida. De ver a alegria daquela necessidade suprida. Quanta gratidão haveria no coração daqueles irmãos. Esse é o resultado. Quando mãos se abrem generosamente para doar, corações se abrem largamente para adorar e agradecer a Deus. Quando nossas mãos se abrem, bocas se abrem para glorificar a Deus. Então, gente, isso não é um ato simples de uma ajuda social. Isso resulta em expressões de adoração. É um ato litúrgico. Vir aqui à frente, seja ofertar para os missionários, para as coisas da igreja, ou uma oferta de alimento. São atos de adoração. Tanto quanto louvar a Deus, cantar, né? Ao único que é digno. Esse ato de adoração é a mesma coisa quando eu trago e deposito a minha oferta aqui. É algo tremendo, não é? Não considere como algo muito simples. Estou levando 1 quilo de arroz lá. Não é essa a visão bíblica sobre uma oferta generosa, onde está sendo suprido a necessidade de alguém. Versículo 13. Eu tenho que correr porque eu sei que seu estômago está ficando vazio e você vai querer enchê-lo daqui a pouco, né? Visto como na prova dessa ministração, olha o outro resultado: glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade. Em algumas versões está novamente generosidade, é a mesma palavra, com que contribuís para eles e para todos. O que Paulo está mostrando aqui, enfatizando, é um outro resultado. É uma evidência, como na prova dessa ministração. O versículo 13 aqui, a palavra aqui é diaconia, desse serviço. Deus, novamente, uma dimensão diferente. Agora ele falou, olha, isso que você faz, muita gratidão, mas também glorifica a Deus, para que o mundo, vendo as vossas boas obras, glorifiquem a Deus que está nos céus. É o resultado. Por quê? É a prova evidente de que você se submeteu livremente. É a mostra da sua confissão ao Evangelho. É a demonstração de que você compreendeu o que é a graça de Deus. Você vive na graça de Deus. E você pode expressar isso livremente. A oferta é uma prova, uma evidência de quão genuína é a sua salvação, a sua conversão. Você entendeu o que é graça. Eles vão glorificar vocês por causa da confissão, ou seja, há uma concordância entre aquilo que você faz e aquilo que você crê. E o pessoal de Jerusalém, eles vão glorificar a Deus. E é muito interessante isso porque
Houve muita controvérsia no começo da história da igreja, né? Os judeus tiveram muita dificuldade em aceitar os não-judeus na igreja. Mas agora ainda, de onde é que vem essa oferta? Lá de Corinto. O quê? De Corinto? Daquela igreja? A fama não era muito boa. A fama da cidade, gente. Hoje em dia, a gente quando quer xingar alguém, a gente não, né? O pessoal, a gente não faz isso, né? Mas às vezes o pessoal fala, não, vai para o inferno. Não é assim que se ouve, né? Sabe o que o pessoal falava naqueles dias? Vá para Corinto. Era uma cidade perversa. Quando eles queriam xingar alguém assim, ó, pô, cara, você está corintianizando, não tem nada a ver com o Corinthians de hoje, tá, gente? Mas quando dizia que o cara tinha uma vida devassa, era um cara muito baixo, ele falava, você parece um Corinto. Tal a licenciosidade, permissividade que eles agiam, que eles viviam, aquela liberalidade moral, comportamental. E agora está chegando uma oferta lá da igreja de Corinto. Então isso desarmou muito, né? O pessoal tinha no começo, né? O que, né? Questionaram Pedro quando ele foi na casa de Cornélio. O que, você entrou na casa de um gentil, de um não-judeu? Como é que pode? Não, mas Deus agiu, o Espírito Santo estava lá. E Pedro conta toda aquela história. A igreja de Jerusalém iria glorificar a Deus pela ação maravilhosa de Deus sobre a igreja de Corinto, né? Pela maneira como contribui. Versículo 14. Outro resultado, observe lá, enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto. O que ia produzir na igreja lá de Jerusalém? Intercessão. E que tipo de intercessão? Com grande afeto, com grande amor, em virtude da superabundante graça de Deus. Outro resultado, aquela ação, aquele ofertar generoso, iria levar a igreja de Jerusalém a render graças a Deus, a glorificar a Deus e a orar por aqueles irmãos, com grande afeto, com grande... E é interessante aqui, essa palavra... superabundante graça é uma palavra que diz assim, ó, algo extraordinário, algo supremo, algo que transcende, imensurável. Tanto é que quem tem NVI, como é que é o termo na NVI? Imensurável ou insuperável? Insuperável. Eles vão orar por causa da insuperável, extraordinário graça de Deus que é. Eles contemplaram, não uma oferta de, né, juntaram lá 50 mil reais, juntaram 60 mil reais. Não, eles viam naquilo a insuperável graça de Deus. Aquela manifestação daquela generosidade, e eles puderam orar pelos irmãos de Jerusalém, porque era algo extraordinário. Dádivas materiais resultam em bênçãos espirituais. Quando mãos se abrem em generosidade, joelhos se dobram. A igreja solidifica a sua unidade, marcada pelo afeto, pela intensidade e intencionalidade pelos irmãos em suas ofertas generosas. Não é mera oração pelos irmãos que ofertaram, mas é cheia de amor e de afeto. Nós tivemos uma... acabou minha água. Uma experiência parecida. O Mateus foi para os Estados Unidos uma época. E chegou um certo dia, ele estava meio desesperado, com saudade do pai, da mãe. Né? Aí a Damares falou assim, ó... ele estava chorando mesmo, quer dizer, ele chorava todo dia, né? Mas naquele dia ele estava chorando muito. Aí a Damares falou, você vai agora, você vai numa igreja e vai procurar o pastor e você vai orar com ele, né? E se não tiver pastor,
pode ter uma Elvira lá que está trabalhando lá, você vai orar com ela. Aí o Mateus foi lá, foi a pé, né filho? 45 minutos. Estava feia a coisa. Aí ele chega lá, sabe o que ele encontra? Um funeral. Teve que esperar 1 hora. Obrigado, André. Essa oferta, glória a Deus por isso. E aquela igreja se tornou a igreja dele. Ali ele encontrou uma família. Ele ganhou roupas que nem pôde trazer para cá, porque lá chegava 20, né, filho? 20 negativo. Vocês estavam reclamando da semana passada, lá é 20 negativo. É mais frio do que dentro da geladeira da gente. Ele ganhou oferta, ganhava carona. Então, eu tinha vontade de um dia chegar lá, para aquela igreja, e agradecer tudo que eles fizeram para o meu filho. Então é disso que Paulo está falando. A gente não consegue dimensionar os frutos no coração das pessoas quando nós agimos com generosidade. Nossa, superabundância em lenços. É o que estou precisando, né? Então, fui por isso ditado, quando a gente não está rindo, a gente está chorando. Superabundante oferta de lenços. É exatamente disso que Paulo está falando. Deus age, e elas já estavam preparadas para isso. E ofertaram do que tinha, não do que não tinham, para suprir uma necessidade. Gente, acabou o estudo, é isso mesmo. Mas agora, acho que vocês entenderam, não entenderam? Não acabou ainda. Pôr em prática agora. Já vamos chegar lá, Maris. Não vá embora. Eles agradeciam a Deus por causa da graça que eles viram no coração daquelas igrejas, daqueles irmãos. Mas não é graça. Eles viram uma superabundante, a imensurável, a insuperável graça na vida daqueles irmãos. Não importa se esse deu 10, esse deu 500, esse deu 200. Eles deram generosamente daquilo que podiam. A graça de Deus foi derramada de maneira abundante sobre a vida da Macedônia, sobre a vida de Corinto, da igreja de Corinto, sobre os irmãos de Jerusalém. Coisas maravilhosas e extraordinárias resultam disso. Então, quando se deixa de ofertar generosamente para ajudar irmãos, as perdas são muito grandes. Muito maior do que a presumível perda de 1 quilo disso ou 1 quilo daquilo. Perdem-se as bênçãos das orações da insuperável graça de Deus. Nenhuma oferta que eu e você pudéssemos dar pode superar ou exceder a insuperável graça de Deus. Ele já nos tem dado muito mais do que eu pudesse fazer. Mas o que Paulo está nos mostrando é que nesse agir podemos entender o que é a graça de Deus sobre a nossa vida. E essa é a declaração final desse texto. Como é que termina? Graças a Deus pelo seu dom indescritível, em algumas versões inefável.
Essa palavra sequer existia na língua grega. Muitos comentaristas dizem, parece que Paulo inventou. O que essa palavra inefável, indescritível quer dizer? É que ela é indescritível. É aquilo que não se pode nomear ou descrever, em razão da sua força, da sua beleza. É indizível. É aquilo, algo que causa prazer, alegria, inebriante, é algo encantador, algo fascinante. Graças a Deus por esse dom. Não sei dizer. E usa essa expressão, é inexprimível. As palavras são poucas pelo dom. A palavra dom é uma palavra sinônima da palavra graça, que significa presente gracioso. Presente dado livremente de uma pessoa para outra. Algo concedido sem preço, sem compensação, sem retribuição. É um presente. Spurgeon, um pregador, escreveu assim. Eu gosto de ler porque ele escreve algumas coisas muito interessantes. Quantas vezes eu, por exemplo, falei sobre este dom durante os últimos 40 anos, mas eu falei pouco. Ouvi alguém dizer, suponho que Spurgeon esteja pregando aquela velha história novamente. Sim, é isso que ele está fazendo. E se ele viver mais 20 anos e você vier aqui, ainda será a velha, velha história, pois não há nada como isso. Se você pregar a Cristo, você nunca ficará sem nada. Você nunca chegará ao fim. Se você pregou 10.000 sermões sobre Cristo, você não saiu da praia. Você ainda não está no mar profundo. Portanto, mergulhe, meu irmão, com esplendor de pensamento. Mergulha no grande mistério da graça gratuita e no amor dele. E quando você mergulhar mais longe, você vai perceber o quão está longe do fundo e ainda mal tocou na superfície como na primeira vez. Os santos são marcados pela liberalidade, pela generosidade, porque são filhos de Deus, partilham do caráter de Deus. Toda doação começa com Deus e expressa algo de Deus. Paulo, ao falar sobre isso, voltou os seus pensamentos sobre a pessoa de Cristo. Lá no capítulo 8, ele disse assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por nós, para que pela pobreza dele vos tornasseis ricos. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não dará também com ele todas as coisas? Aquilo que a graça de Deus criou neste mundo ultrapassa qualquer coisa que nós pudéssemos imaginar. É difícil escrever a grandeza, a majestade da graça de Deus. O que é importante observar, que todas as contribuições são efetuadas à luz do dom inefável de Deus, Jesus Cristo. Devem ser efetuadas com alegria no coração, como expressão de gratidão e glória, demonstrando o nosso interesse amoroso por aqueles que precisam e nossa unidade com eles. As ações generosas e abundantes no ofertar se praticam à luz desse dom indizível, indescritível do Senhor, cujo presente é incomparável e supremo. A melhor poesia, a melhor música se esgotariam rapidamente em definir, explicar ou pintar a graça de Deus, a obra de seu Filho entregando a sua vida por nós ali na cruz, por causa dos nossos pecados, em nos salvar em graça, presenteando-nos com a vida eterna.
Poder ofertar generosa e abundantemente é a extraordinária e inexplicável experiência de compreender e praticar a graça de Deus. É um pequeno ato, se comparado com o dom indescritível e incomparável, mas que resulta em frutos que excedem a melhor expectativa, muito além do que a melhor imaginação pudesse sonhar. Praticar a graça, porque já conhecemos a maior graça, e podermos contemplar e experimentar frutos impensados. Agora eu volto a perguntar: se você multiplicar por 100, você passaria o seu mês? Se você multiplicar por 100, como que você viveria o seu mês? Porque a visão de Deus transcende muito mais do que um mero ato em si. Eu não sei há quantos anos a gente faz, aqui nós chamamos da cesta do amor. Toda semana, irmãos, tem gente precisando, né, Lucas? Inclusive irmãos, família da nossa igreja. Para mim é impensável, frustrante, saber que uma família, um irmão meu está passando necessidade. Me constrange muito. Não devia existir ninguém passando necessidade no nosso meio. Isso teria que incomodar cada um de nós. E deveríamos suprir amplamente a nossa dispensa. Porque se você for agora na sua dispensa, você vai ver que tem muita coisa lá. E que vai passar o mês. E que vai vencer. E vai perder a validade. Enquanto tem gente passando necessidade. Vamos orar? Acima de toda razão, acima dos céus, olhando pra nós com graça e perdão, ó Deus do meu ser, o meu Deus tu és. Perto e mais perto.